temos visto o teu cuidado nas casas, nas famílias, na vida de cada um dos nossos irmãos, e por vermos isso te damos glória. Nós enaltecemos ao Senhor, nós declaramos, ó Deus, nessa canção: tu és fiel, ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor meu Deus, fiel a mim. Ó Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos o nome. Continue a nos segurar com as suas mãos, a nos sustentar em todo o tempo. Ajuda-nos, Senhor. Existem coisas que nós ainda não compreendemos, que nós ainda não sabemos como lidar. Senhor, tem sido para nós esse um tempo de aprendizado. Nós estamos aprendendo como igreja, como pais, como filhos. Estamos aprendendo como cônjuges, o esposo, a esposa. Estamos aprendendo, o Senhor está fazendo alguma coisa em nós, e nós queremos continuar sendo sensíveis àquilo que o Senhor está fazendo. Ajusta-nos, alinha-nos à tua vontade. Tu és fiel, nós te adoramos. Tu és fiel, nós te bendizemos o nome. Mesmo que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor meu Deus, fiel a mim. Nós te damos glória, nós te agradecemos por isso, ó Pai, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Você pode ser grato ao Senhor de onde você está. Manifeste a sua gratidão ao Senhor, louve o seu nome. O Senhor tem cuidado de nós. Você sabe que se nós tivéssemos no tempo, esse momento seria um momento em que nós ofertaríamos ao Senhor. Esse seria um momento que nós traríamos diante do Senhor as ofertas, os dízimos. Seria um tempo hoje que nós ofertaríamos oferta missionária. E eu quero te convidar, você que deseja fazer isso. Você pode fazer isso através de transferência bancária, você pode fazer isso através de link do PagSeguro, ou até mesmo pessoalmente. Daqui a pouco eu vou falar a respeito disso. Falando sobre contribuições financeiras, eu quero manifestar gratidão a Deus, porque o Senhor tem movido o coração de pessoas nesse tempo. Você que permite que o Espírito Santo assopre generosidade no seu coração, você tem vivido isso. Você que é fiel na entrega, na devolução dos seus dízimos, também tem feito isso. E por conta disso, os trabalhos da igreja estão sendo mantidos. A sua fidelidade, a sua oferta está sendo muito importante. A igreja, ouça isso, ela continua em total funcionamento. A única coisa que não acontece em toda a nossa rotina normal de igreja é um ajuntamento presencial. Fora isso, toda a igreja continua funcionando completamente. Eu brinquei com algumas pessoas e com um dos nossos presbíteros durante essa semana que eu nunca trabalhei tanto. Essa quarentena tem exigido muito dos pastores. Eu queria que você entendesse, nós sempre fomos muito transparentes com respeito à questão financeira. Os nossos custos, eles praticamente não diminuíram. Os nossos compromissos, eles continuam praticamente os mesmos. Nós estamos como igreja nesse período nos preparando para o retorno do culto presencial. E muitas coisas estão sendo preparadas para isso. Nós temos uma obra acontecendo no corredor do lado, você sabe como estava, a obra continua acontecendo. Nós estamos mudando toda a dinâmica na questão dos nossos banheiros, dos nossos lavabos. Quando você voltar, o sabonete não será mais aquele de mão, será com dispenser de saboneteira. Quando você retornar nos cultos presenciais, as toalhas não serão mais de tecido, serão toalhas descartáveis num toalheiro. Quando você retornar, o papel higiênico, ninguém mais vai colocar a mão nele, terá um dispenser que você só colocará a mão naquele que você usar, você não vai tocar naquele que o outro irá usar depois, visando higiene e cuidado. E tudo isso requer investimento, e os investimentos são feitos através das suas contribuições. Nós já conseguimos adquirir tudo isso e louvamos a Deus
pela vida de cada um de vocês. As obras estão terminando do lado de fora e nós louvamos a Deus por conta disso. As contribuições com o presbitério, com MISPA, com a IPIB, elas seguem, porque existem missionários, irmãos, que precisam do nosso cuidado. A quarentena não fez com que o missionário precisasse de comer, ou deixasse de precisar de comer, ou de morar, ou de vestir. Nós continuamos cuidando daqueles que estão no campo. Então continue ofertando, continue dizimando, porque é muito importante nesse tempo. Como eu já disse, você pode continuar fazendo isso por transferências bancárias, por depósitos, pelo PagSeguro, ou até mesmo presencialmente. Nos sábados à tarde, em horários específicos, nós temos estado na igreja para receber doações. Dentre elas, você pode trazer também a sua contribuição. Eu quero fazer uma gratidão muito especial também pelas doações dos alimentos que aconteceram nessas últimas 2 semanas. Nós conseguimos enviar a pessoas boas cestas básicas, e nós ainda temos alimento para cuidar de outras famílias e de outras necessidades. As doações dessas últimas 2 semanas em alimentos foram extraordinárias. No mês passado, nós precisamos comprar alimento para conseguir suprir necessidades. Esse mês, pela generosidade que Deus soprou no seu coração, nós estamos supridos e estamos suprindo a muitas famílias. Outro recado que eu preciso lhe dar, recado importante: na terça-feira às 0 horas nós iniciamos outro relógio de oração. Uma semana de 24 horas ininterruptas de oração, 7 dias de 24 horas. E eu quero te convidar a participar disso. Você vai receber mensagem falando a respeito disso. Disponha um horário para estar envolvido como igreja em oração. Outra informação importante: no sábado às 16 horas haverá uma live especial para mulheres, do projeto de mulheres Fina Joias. Sábado às 16 horas haverá uma live especial para mulheres. Outro recadinho: no sábado, próximo sábado, nós estaremos aqui com a igreja aberta das 15 às 18, no mesmo molde que temos feito, para receber doações, ofertas e ofertas missionárias. Você que tem pendências com missões, por conta do bazar ou por conta das coxinhas, e tem condições de fazer o acerto, puder passar aqui no sábado das 15 às 18, nós estaremos, será muito bem-vindo e vai suprir as necessidades da área missionária que nós temos. Amém? Eu vou orar agradecendo a Deus pela vida dos irmãos e pelas muitas contribuições, pelos dízimos, pelas ofertas, pelas contribuições dos alimentos. Nessa oração nós vamos apresentar também as necessidades dos muitos irmãos. Eu não tenho acesso aqui às mensagens que você está postando, mas nós vamos orar pelos seus pedidos de oração agora. Vamos fazer também um clamor especial pela vida do Osmar. O Osmar é irmão do presbítero Osiel, e ele está internado, e as notícias recentes são de que a situação de saúde dele agravou, e nós vamos orar clamando a ação do Senhor, a intervenção do Senhor. Feche seus olhos, ore a Deus comigo mais uma vez com gratidão e apresentando as muitas necessidades dos nossos irmãos em oração. Ó Pai, nós te louvamos, porque num tempo difícil de escassez o Senhor tem suprido o teu povo, o Senhor tem suprido a sua igreja, e o Senhor tem nos dado condições, ó Deus, de nos prepararmos para o retorno dos cultos presenciais. O Senhor está nos dando, ó Deus, condições de suprir a muitas famílias que vivem um tempo difícil. O Senhor está nos dando condições disso. Continue a mover o teu povo, ó Deus, em fidelidade, em generosidade, em entrega, em doação, porque quanto mais vier, Senhor, mais nós teremos condições de fazer. Continue movendo o teu povo, move o coração desse meu irmão, dessa minha irmã que me ouve neste momento. Pai, nós oramos apresentando nesse tempo os muitos pedidos de oração que podem estar chegando agora na nossa live.
Socorre o teu povo, estende a tua mão, vá na direção de cada um. Oh Deus, socorre cada um em sua necessidade. Ministra a bênção do Senhor e glorifica o teu nome. Oramos de uma forma especial, ó Deus, pela vida do Osmar. Ó Deus, ele está naquele hospital e a situação de saúde dele se agravou. E nós clamamos pela mão do Senhor, pelo socorro do Senhor. Seja o Senhor movendo, ó Deus, os profissionais médicos de enfermagem. Seja o Senhor, ó Deus, tocando, ó Deus, e ajudando famílias nesse tempo de desespero. Ministra a tua mão. Nós oramos apresentando diante do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção e logo depois disso nós voltamos com a palavra do Senhor. Stop.
Amém. Amém. Que a gente continue com o nosso coração assim diante do Senhor, para louvar, pois Ele tem dado tudo a nós. Vamos viver a palavra do Senhor. Quero dar liberdade ao pessoal aqui, se quiserem sentar numa condição um pouquinho mais confortável para fazerem isso. E eu quero convidar você que está comigo cultuando nesse tempo ao Senhor, a abrir a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemão. Carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemão. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemão é o texto base da nossa meditação. Glória a Jesus. Nós estamos aqui com o YouTube, aqui com o Facebook. Eu queria dizer aos irmãos aí que estão nos acompanhando, tanto um como do outro, que para a gente direto aqui acompanhando da igreja, não está travando. A internet da igreja está rodando muito bem. A gente sabe que o sistema ele está um pouco sobrecarregado, há muitas transmissões acontecendo no mesmo tempo. Então, por favor, tenha um pouquinho de paciência, vai estabilizar tudo e nós vamos conseguir viver a palavra que o Senhor tem para nós neste tempo, tá bom? Carta do apóstolo Paulo a Filemão. Nós vamos fazer uma leitura do verso 1 ao verso de número 7. É o prefácio, a saudação do apóstolo, mais uma oração de ação de graças. Mas teremos o livro como um todo, a carta como um todo, nos seus 25 versos, como base para aquilo que Deus está nos ministrando a partir de agora. O texto diz assim, verso de número 1: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de vocês nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão de sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Feche os seus olhos um pouquinho, olhe comigo e peça que o Espírito Santo ministre o seu coração. Pai, te damos graças. Estamos vivendo esse tempo precioso, maravilhoso, como igreja, na tua presença. E agora temos a oportunidade de nos voltarmos ao Senhor por meio da sua palavra e nela ser instruídos, exortados, alimentados, dirigidos. Pedimos que o Senhor ministre o nosso coração. Nos rendemos ao Senhor. A tua palavra é verdade e ela manifesta a vontade do Senhor para conosco. Por isso, ó Deus, reverenciamos ao Senhor por meio da tua palavra. Fala conosco, nós oramos em o nome de Jesus. Amém. A carta que o apóstolo Paulo escreve a este irmão Filemão é uma carta muito pessoal. É uma carta escrita a um amigo, a um discípulo amado. O destinatário da carta, Filemão, é um cristão da cidade de Colossos, uma cidade da Ásia Menor. A Bíblia nos faz entender que ele era um cristão muito próspero, bem-sucedido, um homem abastado,
um homem que tinha servos ao seu dispor, mas um homem que tinha o seu coração cheio de temor a Deus, que dava testemunho de Jesus Cristo. E ele amava tanto o Evangelho e a igreja na sua expansão, que a igreja se reunia na sua própria casa. O remetente da carta, aquele que a escreve, é o apóstolo Paulo, provavelmente num contexto histórico de Atos, no capítulo de número 28, Paulo em prisão romana, prisão a qual ele foi enviado depois da sua terceira viagem missionária. Durante o tempo de missão de Paulo, algumas pessoas se achegaram a Cristo, dentre elas um homem chamado Epáfras. É provavelmente Epáfras que recebe a Cristo como Senhor, e por meio de Epáfras que Paulo alcança a cidade de Colossos, e o Evangelho se estabelece lá. Paulo, mesmo nunca tendo passado por Colossos até então, ele tem a igreja de lá, a igreja estabelecida na casa de Filemon, como uma igreja fruto do seu trabalho, e por isso ele discipula os irmãos, ele instrui os irmãos. Há na sua Bíblia uma carta escrita especificamente aos irmãos da cidade de Colossos. Aliás, a carta que Paulo escreve a Filemon, ela é escrita numa mesma época em que é escrito a carta aos Efésios, aos Filipenses e aos irmãos colossenses. Todavia, a carta escrita a Filemon, ela tem um objetivo, e o objetivo se desenrola no decorrer da própria carta. Esse irmão Filemon, ele tinha um servo, um escravo, que se chamava Onésimo, e esse escravo era um escravo fujão. Ele fugiu em algum momento da casa de Filemon. O texto nos dá a entender que ele pode ter fugido levando algum bem ou uma boa quantidade de dinheiro. Ele foge de Colossos para um lugar bem distante. Ele vai de Colossos para a Roma. Ele quer se esconder de tudo e de todos, mas em Roma, talvez tentando se misturar no meio daquela multidão, ele em algum momento cruza com Paulo. O evangelho é pregado ao escravo Onésimo, ele recebe Jesus como Senhor, convencido certamente pelo Espírito Santo, através da pregação de Paulo. E uma vez que em Roma é discipulado, ensinado por Paulo, Onésimo precisa voltar. Ele precisa voltar a Colossos, voltar ao seu Senhor, aquele que pela cultura e pela política da época ele pertencia, e resolver a sua vida, porque ele saiu de Colossos fugido. A carta é justamente Paulo apresentando Onésimo no seu retorno, e ele está apelando ao coração de Filemon, ao coração cristão, dizendo assim: recebe ele aí. Ele antes não te foi útil, mas agora tem sido a mim, será também a ti. Recebe-o não como escravo, mas como irmão. Se te deve alguma coisa, eu vou pagar, salda essa conta. Mas o recebe porque agora ele é nosso irmão, é útil ao Evangelho de Jesus Cristo. Que despertou muito meu coração, e sempre o faz quando eu medito no livro ou na carta que Paulo escreve a Filemon, e isso me traz hoje a compartilhar esse texto com você. É como nesta carta tão pessoal, o apóstolo Paulo reflete a Onésimo, o escravo, e a Filemon, o senhor do escravo, mas irmão em Cristo de Paulo, como ele reflete aquilo que ele percebeu Jesus fazendo por ele. Quando você percebe todo o
comportamento de Paulo, todo sentimento, toda ação doutrinária que Paulo está estabelecendo na epístola, você percebe Paulo refletindo, manifestando na vida daquele escravo o que ele recebeu de Jesus. Como Cristo intercede por nós que fomos escravos do pecado, Paulo está intercedendo por um escravo, Onésimo. Ele conhece o Jesus mediador, o Jesus propiciador, sumo sacerdote, intercessor dos homens. Ele conhece a obra reconciliadora de Cristo, do homem pecador com o seu Senhor, com Deus, e da mesma forma que ele, homem escravo do pecado, foi reconciliado com Deus através de Cristo, Paulo parece estar lutando para reconciliar o escravo com o seu Senhor, o escravo que tem uma dívida impagável. Assim como Cristo pagou a nossa dívida pelo pecado, dívida que nós não tínhamos condições de pagar, nós não tínhamos condições de aplacar a ira de Deus na nossa condição de pecado, Paulo, durante a epístola, a carta, ele se propõe a pagar as dívidas de Onésimo, para que ele tenha uma nova chance, seja tido novamente por inocente. É claro que você não pode comparar a dimensão da obra de Cristo com aquilo que Paulo está fazendo. A obra de Cristo também havia se manifestado sobre Onésimo, e ele havia sido perdoado pelo seu pecado. Ele havia deixado de ser escravo do pecado. O que Paulo está tentando é mediar uma condição de escravo humano que ele era de outro homem. A obra de Cristo é muito superior a qualquer feito de Paulo por Onésimo. Mas o que voga aqui, naquilo que eu estou precisando que você entenda, não é o alcance da obra de Paulo por Onésimo, mas a ação didática de Paulo ao imitar Cristo. Paulo está fazendo por um homem, Cristo fez por todos os homens. O que eu estou querendo chamar a sua atenção é para entender que o que Paulo recebeu de Jesus, ele está querendo fazer, passar adiante. Ele não está sendo indiferente a uma realidade que grita aos seus olhos. Paulo está refletindo a obra de Cristo. E talvez a gente tenha um pouco de dificuldades de entender esse refletir. E quando eu falo sobre refletir, vai além de meditar, de pensar excessivamente sobre um assunto ou sobre o Evangelho. Eu estou refletindo a respeito disso, eu estou pensando. Quando eu digo que Paulo, ele está refletindo a obra de Cristo, é o refletir no intuito de revelar, no intuito de expressar. Paulo absorveu para revelar, entenda isso. Ele absorveu o que Cristo tinha feito por ele, e agora ele está revelando o que Jesus fez por ele, manifestando isso a outros. Um exemplo muito claro, uma pedra, ela passa um dia no sol, e ela vai absorvendo calor, ela está exposta ao sol, ela vai absorvendo calor. Quando finda o dia e o sol se põe, se você for a pedra e tocar nela, ela está irradiando calor. Ela está quente, ela está radiando calor. Ela recebeu e agora ela está manifestando o que ela recebeu. O que o apóstolo Paulo está fazendo a esse escravo Onésimo é refletir aquilo que ele recebeu.
ele está dando aquilo que ele recebe. Talvez a grande didática do livro de Filemão seja o ato de dar aquilo que se recebeu do Senhor, reconhecer o que recebeu do Senhor e manifestar isso na vida de outro, mesmo que no outro não haja nenhum mérito, seja um servo, seja um escravo. Lendo a carta de Paulo a Filemão, eu fui colocado a pensar qual tem sido o meu nível de disposição de refletir aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Trocando em miúdos, qual tem sido o meu nível de disposição de dar aquilo que o Senhor está me dando, de repartir aquilo que o Senhor está me dando. E permita-me lhe dizer que isso é muito abrangente. Isso vai muito além de sentimentos, de atos, é muito abrangente, porque aquilo que o Senhor nos deu quase que não pode, ou talvez não possa ser mensurado, mas aquilo que eu tive clareza de absorver precisa ser manifestado. Só que a gente é bom em receber, e não tão bom assim em dar. Receber o que recebemos do Senhor, ser cuidado por Ele, receber a sua misericórdia, a sua graça, o seu favor, a sua bênção, a sua salvação, é maravilhoso. Manifestá-lo às vezes nós não trazemos como vocação. Receber é muito bom, porém Paulo, ele ensina aos anciãos de Éfeso, lá em Atos do capítulo 20, no verso 35, que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. O evangelho que Paulo prega, ele centraliza-se na ação do dar, dá-se, é aquilo que se recebe. Deus dá o seu perdão, a sua vida por meio de seu Filho Jesus, e os herdeiros de Deus dão aos outros, tendo por base aquilo que Deus tem dado a eles. Você percebe o amor de Deus por você? Percebo. Você está amando? Você percebe como você foi perdoado por Deus? Eu percebo. Você está perdoando? Você percebe quanto você está sendo cuidado por Deus nesse tempo? Percebo. Você está se esforçando para cuidar? Nós temos refletido aquilo que do Senhor temos recebido? Ou tudo que vem do Senhor é um fim em nós mesmos? E essa é uma pergunta que eu sempre faço para mim: Senhor, aquilo que o Senhor tem dado tem sido um fim em mim? Provérbios, no capítulo 30, no verso 15, diz que a sanguessuga tem 2 filhas, e o nome delas é Dá e Dá. Nada as farta, por mais que elas recebem e que elas comem, nada as farta. Ele está dizendo que é como se a sanguessuga tivesse 2 bocas, ela come, ela suga pelos 2 extremos e nada lhe farta. Ela só recebe e vive até explodir com o que recebeu, mas não dá nada, não há troca. E a grande pergunta que me vem e que me incomoda às vezes num tempo como este, porque me frustra, me choca, me confronta, é: eu sou um fim ou eu sou um meio? As coisas que Deus ministra, as coisas que Deus faz, elas vêm em mim e fluem através de mim, ou elas vêm em mim e param em mim? Eu sou um fim ou eu sou um meio pelo qual as coisas de Deus acontecem? Eu sou um canal ou eu sou um buraco negro com uma gravidade tão forte que nada me pode escapar, e eu recebo tudo que vem, e quando chega em mim o tempo e o espaço para,
de forma que aquilo que veio até mim deixou de existir. Você está entendendo o que eu estou lhe perguntando? Porque eu também estou perguntando isso a mim na medida em que eu ministro. O apóstolo Paulo, ele recebeu do Senhor todo esse amor, todo esse cuidado, toda essa intervenção, e agora de forma didática, ele está tomando tudo que ele recebeu do Senhor e ele está manifestando naquele escravo, ladrão, fujão, não merecedor de nenhum cuidado. Mas um dia ele também, Paulo, foi o escravo do pecado, o ladrão, o fujão, o assassino, o não merecedor de nenhum perdão. Às vezes eu tenho dificuldades de entender os processos pelas quais as coisas se dão e como me tornar um fim em mim mesmo e não um meio pelo qual a grandiosa obra de Deus acontece em Cristo pode ser prejudicial a mim mesmo. Porque às vezes, por não estar disposto a dar o que eu recebi, eu corro o risco de deixar de receber. Nossa, pastor, mas Deus não faria isso. Abre sua Bíblia comigo, Mateus capítulo 6. A gente vai fazer duas leituras, eu acho que no Evangelho de Mateus. Duas leituras rapidinhas. Mateus capítulo 6, no sermão de Jesus, ele traz para a gente a oração, né? Ele ensina um princípio de oração que nós sabemos ou conhecemos como oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6, verso 9 a seguir: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A gente encerra o texto, mas existem mais 2 versículos nessa mesma sessão da oração. Depois de Jesus ensinar a orar, ele diz assim: porque se perdoares aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará a vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Entenda comigo, entenda, não tire conclusões precipitadas. O perdão dos pecados concedido por Deus, quando aceitamos Jesus como Salvador e Senhor, não é resultado direto de perdoarmos aos outros. Porque se assim fosse, estaríamos perdidos. Não tínhamos condições antes de Cristo, por conta da nossa natureza caída, de fazer nada de bom. O perdão que nós recebemos de Cristo, ou de Deus quando recebemos a Cristo como Senhor, é fruto do sacrifício de Cristo da cruz por nós, do Calvário. O perdão vem dele. Não havia nada que pudéssemos dar em troca. Fato. Mas, ao entendermos esse perdão e passarmos a viver em Cristo, ao entendermos o significado da misericórdia, que na misericórdia eu não recebo aquilo que eu mereço, que é a justiça, que é a condenação, ao entender o significado da graça, porque na graça eu recebo o que eu não mereço, que é o amor e o perdão. Quando eu sou iluminado por Cristo e eu entendo todas essas coisas, e agora eu estou iluminado por Cristo, eu fui salvo por Ele, eu preciso trazer essas coisas à prática em relação ao meu próximo, com pena de não experimentar mais esse favor de Deus. Eu não preciso de ações e de obras para alcançar a salvação. Eu não preciso ter perdoado alguém ou ter tido misericórdia de alguém para ser salvo. Eu sou salvo por meio de Cristo. Mas uma vez que eu fui salvo, misericórdia, graça, amor e perdão passam a ser atitudes minhas também.
porque aí o que eu recebi do Senhor eu manifesto. Se dependêssemos disso para ser salvos, estaríamos perdidos. Mas se Ele iniciou em nós uma obra, essa obra de regeneração, de transformação, de mudança, a partir de agora, perdão, amor, cuidado do próximo, passa a ser parte de nós, passa a ser obra de salvos. Não tem como ser salvo, estar no processo de transformação, de regeneração, de mudança em Cristo e não ter isso manifesto em nós. Aquilo que recebemos, precisamos manifestar. Você é salvo em Cristo, recebeu o seu amor, tem luz com respeito a isso, manifeste o amor. Você é salvo em Cristo, entendeu a dimensão do perdão de Jesus. Tem luz em você com respeito ao perdão. Você precisa perdoar. Você é salvo em Cristo. Tem luz no entendimento do cuidado de Deus sobre a sua vida diariamente. Você precisa cuidar. Você foi iluminado com respeito às coisas que Ele fez por você. Você percebeu a obra dele em você. Se você percebeu, você precisa refletir. Mateus 18, último texto. Mateus 18, tem uma parábola, a parábola do servo que não queria perdoar. É uma dura parábola. Então Pedro aproximou-se e perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe deva perdoar? Até 7 vezes? Daí Jesus traz aquela resposta que a gente já ouviu inúmeras vezes: digo a você que perdoe até 7 vezes, ou não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, número completo, quantas vezes forem necessárias. Não é para você ir contando, né? 70 vezes 7, 490, salvo. Já foi 489. Não é essa a dica. É quantas vezes forem preciso. Verso 23 a seguir: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que ele fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés do Senhor, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, alguém que era tão servo como ele, que lhe devia 100 denários. E eu preciso lhe dizer que o que o conservo devia a ele era infinitamente melhor do que aquilo que ele devia ao rei. Quando ele encontrou, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência para comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se o Senhor, entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Ponto. Trocando em miúdos, imagine que eu deva ao Flavinho, estou usando o nome de quem está perto de mim aqui, uns 10 milhões mais ou menos. Eu penso: Flavinho, você estaria bem, eu estaria perdido, porque eu não teria como pagar.
e o Flavinho, usando dos seus direitos, me processasse, me lançasse à prisão, tomasse qualquer coisa que eu tivesse para que a dívida fosse saldada, e eu iria até o Flavinho e choraria: Flavinho, não, eu não posso fazer isso, eu não posso te dar todo o meu salário, senão como eu vou sustentar a Elisama, as meninas? Não me tire a casa, é o teto que eu tenho. E eu chorasse aos pés do Flavinho. Gente, é o Flavinho que eu estou falando, está brincando aqui. E o Flavinho olhasse para mim e falasse: tá bom, eu sei que você não tem condições, então morreu aqui, só não faz isso de novo, morreu aqui, não precisa pagar. Aí eu saio feliz pra caramba: puxa vida, não devo os 10 milhões, mas daí eu saio daqui feliz e na esquina eu encontro o Saulo, e o Saulo me deve 100 reais. A dimensão, a distância era mais ou menos essa nos valores. Eu fui perdoado de 10 milhões e eu encontrei alguém que me deve 100. E o meu coração deveria estar cheio de gratidão por isso, mas daí eu olho para o Saulo e falo: Saulo, paga o que você me deve. E ele fala: não, eu não tenho. Não, rapaz, então eu vou lá na sua casa buscar o que você tiver, para que a dívida seja paga. Meu Deus, como é incoerente! Olha o tamanho do perdão que eu recebi, olha a dimensão. Eu recebi o perdão de uma dívida impagável, e o meu coração é tão duro que eu quero esfolar o meu irmão por conta de uma dívida plenamente pagável. O que Jesus está ensinando aos homens é: o que vocês receberam de perdão de Deus é impagável, não pode ser medido. Mesmo assim, ele rasgou a cédula da dívida. Ele olhou e falou: ele não tem como pagar. Jesus morreu, pagou, e ele rasgou a cédula. E o que se espera é que essa dinâmica se repete, porque daí eu tenho pessoas no meu dia a dia que me aborrecem, que me chateiam, e eu me vejo no dever de não perdoar, ou no direito de não perdoar, porque eu sou ofendido, e eu esqueço de toda a ofensa que eu já causei. Quando eu não entendo isso, eu corro o risco de deixar de manifestar ou de viver o perdão que eu recebi do Senhor. E o que eu estou sendo ensinado nos textos lidos do Evangelho de Mateus e na dinâmica da carta do apóstolo Paulo a Filemon é que eu preciso manifestar aquilo que do Senhor eu recebi. Sabe o que é que Paulo está sendo no texto? Paulo está sendo um meio pelo qual Cristo manifesta em quem Ele realmente é. Todo o amor, toda a graça, todo o perdão que Paulo está manifestando é reflexo daquilo que ele recebeu de Jesus. Eu encerro com pergunta novamente: você tem dimensão do que você recebeu de Jesus? Eu já peço para o pessoal me ajudar com a música. Certamente a nossa mente finita, limitada, ela é muito pequena para nós entendermos a grandeza, a dimensão daquilo que recebemos de Jesus. Mas iluminados por Cristo, pelo menos parte disso nós temos noção. Nós temos noção do amor, nós temos noção do cuidado, nós temos noção do perdão, nós temos noção da misericórdia, nós temos noção que a nossa condição de pecadores, nós merecíamos justiça, condenação eterna, o salário do nosso pecado é a morte, mas Ele na sua misericórdia não deu a nós a condenação que nós merecíamos. Então eu tenho dimensão disso, eu tenho dimensão mesmo na minha limitação da graça, do tanto de coisa que Ele me deu que eu não mereço, dentre elas a salvação. Acho lindo quando encontro com alguém e pergunta assim: como você está? A pessoa diz: melhor do que eu mereço. Eu falo que ele esteja reconhecendo a graça do Senhor,
porque todos nós estamos muito melhores do que merecemos. Beleza, a gente tem noção do que recebeu. E agora, num tempo de tanta necessidade, o que faremos com aquilo que do Senhor recebemos? Nós seremos um fim ou seremos um meio? Aquilo que recebemos do Senhor morre em nós ou flui por meio de nós? Hein? É a pergunta que é feita. Eu quero que você reflita um pouquinho a respeito disso enquanto nós cantamos uma canção. E na canção nós vamos pedir que o Senhor nos dê um coração para reconhecermos isso, para vivermos isso, para manifestarmos isso. Diga: nada encontrarás. A gente sabe disso. Mas que Ele encontre um desejo. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração igual ao teu.
pedimos a tua ajuda, que por meio da tua palavra aprendamos com Cristo, nosso Senhor, com todas as suas ações. Ó Deus, que ao olhar para as atitudes de Paulo diante de Onésimo, para com Onésimo e para com Filemão, aprendamos também a manifestar aquilo que do Senhor recebemos. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa ação didática, a refletirmos, a manifestarmos aquilo que do Senhor recebemos. Senhor, que nós não sejamos um fim, de modo que tudo que vem do Senhor, todas as bênçãos, todo o cuidado, tudo acabe, morra e tenha fim em mim mesmo. Que eu não seja como a sanguessuga, como Salomão disse, mas que, Senhor, eu tenha o entendimento de que aquilo que o Senhor tem derramado sobre mim é tão grandioso, é tão abundante, que é possível repartir, Existe amor o suficiente para emanar de nós. Existe perdão que constrange a perdoar. Existe condição de exercer misericórdia, amor e graça. Ajuda-nos, Senhor, a sermos um meio pelo qual Cristo é manifesto, o seu amor, a sua graça, o seu favor. Ajuda-nos a manifestar aquilo que do Senhor recebemos. Nós oramos em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Cante, dá-me um coração igual ao de ser um meio pelas quais as coisas de Deus acontecem, todos os dias. Talvez antes mesmo do nosso encontro aqui acabar, eu teria a oportunidade de servir sobre a vida dos meus irmãos e eles sobre a minha, ao sairmos daqui com pessoas que encontrarmos dentro da nossa casa durante a nossa semana. Nós sempre teremos a oportunidade de ser um meio no qual se manifesta a obra de Cristo. E eu encerro com esse pedido: não seja um fim das coisas em si, mas manifeste aquilo que você recebeu do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Nós estamos encerrando esse tempo de adoração, de culto, de louvor a Deus. E eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Obrigado por ter estado conosco e cultuado ao Senhor conosco. Eu sei que é um momento de muitas lives, de muitos cultos. Tê-lo aqui é um privilégio. Obrigado àqueles que fidelizam a sua igreja para ouvir a palavra aqui. Deus abençoe. Você que está com a gente, que não é da família renovada do Parque Erasmo, eu convido a nos conhecer neste momento por meio das nossas redes sociais. Mas te convido, terminando esse período de distanciamento social, a vir nos conhecer aqui no nosso templo, a conhecer o nosso espaço, a conhecer as pessoas, a conhecer essa família tão abençoada. Vai ser uma alegria tê-los aqui conosco, tá bom? Deus abençoe mesmo por tê-los. Nós nos encontramos novamente na terça-feira às 20 horas. Terça-feira às 20 horas nós nos encontramos, e aquele tempo que a gente conversa a respeito de um texto bíblico e oramos, e é um tempo de interação, de resposta, de conversa, de feedback. Então entra lá, conversa com a gente, medita juntos na palavra que nós vamos refletir
na terça-feira, a partir das 20 horas, tá bom? Eu acho que eu não estou esquecendo de nada. Não, quero só agradecer o pessoal, amém? Hoje aqui, de gente nova que talvez vocês que acompanham todas as transmissões não conheçam, eu vou começar por eles. A gente tem a Rebeca aqui com a gente, na voz, e o César, aquele cidadão lá atrás no teclado. Deus abençoe, alegria a Deus. Louvar a Deus pela vida da Larissa com a gente na voz, do Saulo, que está com a gente na voz também, Carlinhos na bateria e Flávio Nasce no baixo. Deus abençoe em nome de Jesus. Gratidão a Deus pela vida dos irmãos atrás das câmeras, na transmissão Vitor, lá no som Malid, na projeção Guilherme. Deus abençoe. Muito obrigado pelo apoio, pela companhia de vocês. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te damos graças por esse tempo, período precioso, pela comunhão dos irmãos e pela oportunidade de cultuar ao Senhor, louvar o seu nome, pensarmos junto a tua palavra. Continue nos ministrando, fixando ao nosso coração tudo aquilo que temos ouvido. Pai, nós oramos por esse tempo que nós estamos vivendo, pela semana que se inicia. Pedimos que o Senhor nos ajude em todas elas. São dias trabalhosos, Senhor. Precisamos do cuidado do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Precisamos da ação do Senhor sobre aqueles que estão enfermos, que passam por tempos difíceis. Precisamos da ação do Senhor sobre aqueles que estão enlutados, estão sofrendo perdas por inúmeros motivos, dentre eles por conta da pandemia da Covid-19. Oramos a Deus por todos aqueles que estão envolvidos no cuidado deste tempo. Oramos pelos nossos governantes, pedindo a direção do Senhor sobre eles. Oramos a Deus pelos profissionais dos serviços essenciais, sejam eles diretamente relacionados à saúde ou não. Ó Deus, oramos pelo nosso povo, pela economia do nosso país. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão perdendo seus empregos ou tendo-os ameaçados. Oramos por aqueles que são empregadores e não estão tendo condições de sustentar os empregos ou estão buscando meios para isso. Rogamos a tua intervenção, Senhor, sobre a economia do nosso país. Tem misericórdia. Pedimos que nesse tempo, Senhor, dê a nós, a tua igreja, condições de sermão estendida, socorro ao aflito, palavra de ânimo ao desanimado, direção, que a tua igreja se encha e se erga nesse tempo como palavra da verdade, como ministério do Senhor na terra. Oramos por isso, em o santo nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor, o Salvador Jesus Cristo, que a abundante comunhão e consolo do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vocês, não só hoje, mas para sempre. Você que pode, diga comigo, amém. Deus te abençoe, aplauda o Senhor Jesus. Boa semana a todos.